Fala galera do YouTube, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Nual. Amados, nós vamos a mais um vídeo de profecia e aqui, como eu sempre digo, eu estou apresentando para você o conteúdo e você pode julgar a profecia. A única coisa que eu peço, seja educado, querido cristão, não fale coisas feias das pessoas, tá bom? E aí seu comentário com certeza vai ficar. Quero colocar um vídeo novo aqui de uma pessoa que não conheço ainda, mas que no canal dele, que inclusive eu vou deixar o nome aqui, é o canal Jesus é a Verdade Oficial. Ele profetizou algo, ele falou sobre um sonho profético que ele teve e está batendo com muito do que muitos profetas têm falado. Então, por isso eu decidi trazer aqui esse sonho e aí você vai analisá-lo junto comigo. Bora então ver esse vídeo? Olha só, antes de ir pro vídeo, tá vendo aqui embaixo aqui, ó? Segue a gente lá, tá bom? Segue a gente lá no nosso Insta. Mas olha só, eu quero mostrar para você antes também isso aqui. Tá aí então, ó, nosso irmão aqui postou no canal dele no dia há 6 dias atrás aí, ó, dia 9 de janeiro. Então a gente vai postar e vai falar, vai ouvir esse vídeo aqui com você, vai assistir esse vídeo aqui com você hoje e aí você tira suas próprias conclusões. Beleza? Bora então assistir esse vídeo? Eu tive um sonho que eu estava aqui nessa casa e eu levantava pela manhã e ia fazer café, mas quando eu olhava pela janela, eu via um nevoeiro, uma neblina espessa através da janela. Não dava para ver muita coisa. O que dava para ver era mais ou menos a distância de 1 metro. É como você está descendo a serra e você vê aquela neblina branca que você mal consegue enxergar e você tem que ter cautela na hora que você está dirigindo. Aconteceu assim. E no sonho alguém me dizia, olha, você já viu, você precisa ver como é que está lá fora. E aqui eu tenho a porta de entrada da casa, eu saía aqui pela porta e saía na rua. Quando eu saía na rua, eu não estava mais na rua da minha casa, eu estava na areia da praia. Eu não lembro que praia que era, mas era uma areia de praia. E eu saía com a minha esposa. Eu via que a neblina estava na praia também. E eu via que as pessoas também estavam pegando as suas coisas, guarda-sóis, estavam pegando cadeira de praia, estavam indo embora, estavam evacuando a praia. Mas algo me chamava a atenção naquela neblina, na hora que eu olhava em direção ao mar. Na hora que eu olhava em direção ao mar, eu via se levantando uma marola. Uma marola é uma onda, é quando a onda vai se formando. Você que está na praia agora que é verão, você veja, na hora que está se levantando aquela marola assim para formar a onda, eu olhava e eu via que ia se formando uma grande onda ali. Então eu segurava na mão da minha esposa, eu via as pessoas correndo para fora do mar, mas eu falava assim para ela, não, vamos em direção ao mar. E nós pegávamos ela e antes que a onda se formasse, uma grande onda se formasse, nós nadávamos tranquilamente por cima dela e passávamos por cima da onda. Mas à medida que eu estava lá em cima, na crista da onda, que eu olhava para o fundo do oceano, quando eu olhava para o fundo do oceano, eu via uma grande cratera que estava no meio do oceano, muito grande mesmo. E parecia que tinha um buraco ali no oceano. E eu lembrei muito essa semana. Essa semana eu vi um testemunho de uma irmã. E ela falou que ela teve o mesmo sonho. Que no oceano tinha uma cratera, só que ela via fogo ali. Eu não via nada, eu só via o buraco. Eu olhava para o mar e eu via uma cratera ali. E o sonho foi isso. Eu acordei. Esse eu tive há mais ou menos umas 3 semanas atrás. Só que, acho que no ano de 2021 e 2022, eu tive mais 2 sonhos com o tsunami. No primeiro sonho, eu era atingido pela onda, eu passava por baixo da onda, eu conseguia levantar e pegar fôlego ali. E eu todo molhado ainda, eu voltava em direção à cidade, eu via as pessoas em pânico. E eu me deparava de frente de um supermercado, e eu lembro exatamente da cena. Eu olhava na porta de um supermercado e eu via ali com água mais ou menos na altura do joelho das pessoas. E eu via que as prateleiras estavam todas vazias, eu via aquelas prateleiras brancas, sabe? Sem iluminação. Como se faltasse luz de dia, sabe? Quando você está no mercado e de repente falta luz. Então, sem iluminação, as prateleiras brancas. E eu via que um funcionário retirava um fardo de arroz encharcado dali daquela água ali. Ele tirava um fardo de arroz fechado, de arroz e um fardo de feijão, que estavam impróprias para consumo.
e as prateleiras do supermercado estavam vazias. Quando eu despertei, o Senhor falou comigo que haveria algo que iria acontecer, que iria faltar alimento. Aconteceria algo, e em forma de tsunami, mas não é um ataque de água sobre a terra. A tsunami, nesse caso, simboliza que haveria algo que iria acontecer, que teria a força de uma onda, que veria com uma força de uma onda. Algo rápido. E ela iria atingir o comércio, ia atingir os alimentos. As pessoas iam procurar, depois que isso acontecesse, alimento nas prateleiras, alimento nos mercados, e não iria encontrar. Alimentos de consumo básico, como arroz e feijão, seria difícil de encontrar. O apóstolo Reginaldo Rolim é um homem de Deus. Tudo que o Senhor tem mostrado para esse homem tem acontecido. E ele, antes do ano acabar, anos de 2024 acabar, o Senhor mostrou para ele que haveria algo que viria sobre o Brasil, que iria prejudicar o comércio, que iria prejudicar o consumo de alimento nos supermercados, e que nós, servos do Senhor, o Senhor estava avisando para que nós guardássemos alimento, estava avisando para que nós viéssemos a guardar alimentos, pelo menos para uns 4 a 5 meses. Apenas esse período. Não que fosse faltar alimento, mas sim que haveria você iria comprar o arroz, por exemplo, a R$22 num dia, no dia seguinte ele estaria a 25. No outro dia estaria a 30, estaria a 32, e haveria uma escalada muito alta de alimento. Gente, quem lembra da época anterior ao Collor, quem é mais antigo como eu, não vamos revelar a nossa idade, mas vai lembrar que o pessoal andava com uma maquininha de etiqueta no supermercado o tempo todo. Os preços, você ia no mercado de manhã era um preço, você ia à tarde era outro, e se você voltasse à noite já estava outro. Porque a inflação estava muito, sabe, toda hora mudava. E para eles não terem prejuízo, então ele ficava mudando o preço, porque depois na hora deles comprar para vender de novo, já ia estar outro preço, sabe? E era, assim, coisas absurdas. E o que me parece, quando eu vi essa profecia do apóstolo, postei aqui no canal, é que é exatamente isso, bate com o que os outros estão falando para estocar alimento, não porque muitos estão falando que vai faltar, mas eu não creio que seja isso, eu creio que vai até ter, o problema vai ser essa infra que não está sendo segurada, que não vão conseguir segurar, porque não são capazes disso. Esses que estão lá não tem aquele que é financeiro, aquele cara não é capaz de fazer isso, nem em 2 meses ele estudou dessa faculdade. Não é um especialista no assunto, tá lá, não sei por quê, né? Porque, na verdade, todos que estão lá escolhidos pelo sem dedo lá, não sei por que estão lá. Não sei por que o sem dedo tá lá também. Então, né? Eu tô sendo irônico, tá, gente? E para que nós fugíssemos disso que iria acontecer, seria como forma de uma precaução, juntar alimento em casa, mas pelo menos 4 a 5 meses. E nesse sonho que eu tive, do tsunami que vinha sobre a cidade, que atingia, mais especificamente, um supermercado. Eu olhava os fardos de arroz, aqueles fardos de 10 sacos de arroz, ele encharcado, sendo retirado da água, e também feijão sendo retirado da água. Gente, sabe o que dá para entender, analisando o que ele está falando? Não é que vai haver, igual ele falou, um tsunami ali, molhar. Mas quando molha o arroz por dentro com essa água estragada, para o comércio está estragado. Acabou, molhou um saco de farinha. Como que você vai secar a farinha, tirar o barro, né? O sal. Como que você vai secar o sal, o açúcar, tirar o café? Não tem como. O que dá para entender é que vai subir tantos valores que vai ficar na prateleira, a ponto de estragar. A ponto de estragar, porque o povo não vai conseguir comprar. Ou até vai comprar uma coisa ou outra, mas não vai vender como vende hoje. As pessoas vão ter que escolher o que vai comprar, porque não vai ter condição de fazer a compra do mês.
E o que sobrava nas prateleiras é praticamente nada, porque eu via as prateleiras vazias, aquelas prateleiras brancas todas vazias. Então, eu supus que haveria ali, então, falta de alimento, falta de recurso. Esse foi o segundo sonho que eu tive. O primeiro sonho que eu tive de tsunami em 2022, ainda no finalzinho da primeira pandemia. E na sequência eu tive um outro sonho com tsunami também. Nesse sonho eu estava nessa cidade que eu estou agora. Eu moro aqui no Guarujá. E aqui no Guarujá, na Avenida Tiago Ferreira, é o principal comércio de Vicente de Carvalho. Eu estava no meio da avenida e olhava em direção a Santos Dumont, ali em direção ao centro do Guarujá, onde fica a Praia das Pitangueiras. E à medida que eu olhava para essa avenida, eu via que lá do horizonte vinha se formando uma grande tsunami. E ela vinha vindo seguindo a direção da Santos Dumont, que é a avenida principal que nós temos aqui, que leva ao comércio da Tiago Ferreira, que é uma continuação da Santos Dumont, onde são lojas do lado direito, loja do lado esquerdo, uma avenida grande, comprida, as lojas cada um de um lado. E essa onda ela vinha cobrindo apenas a avenida das lojas. E a sua altura, a altura das águas, ela batia no teto das lojas. E antes de que ela chegasse aonde eu estava, eu olhava para uma loja, tinha uma porta aberta, eu invadia essa casa, eu falava para a dona da casa: tem uma tsunami vindo, tem uma onda vindo para cá. Aí então ela pegava a mulher: vamos subir para o terraço. E nós subíamos lá para a laje desse comércio. Então a onda passava. E quando passava, eu já estava no final da Avenida das Lojas. E eu via todas as lojas, que essa onda, ela havia atingido todas as lojas. Essa tsunami atingia o comércio de Guarujá. Então veja, ó, o que eu estava falando para você. Tem tudo a ver com o comércio, com a questão que a gente não vai conseguir comprar por causa provavelmente dessa situação, a gente voltar aos tempos antigos. Lembra que o apóstolo falou isso? Já estamos começando a ver gente pegando dinheiro na mão para pagar as coisas, para ter desconto, e já estamos começando a ver que a infra não está sendo mais controlada. Guarujá, o principal comércio do Guarujá, que é o comércio de Vicente de Carvalho. Então eu tive o primeiro sonho, que era um supermercado que eu via com fardos molhados, de arroz, de feijão, de consumos básicos, prateleiras vazias. E depois eu via, o Senhor mostrava para mim, uma tsunami que vinha atingindo a principal rua de comércio da cidade, onde tem banco, onde tem loja de calçado, loja de roupa, loja de acessórios, loja de eletrodomésticos, supermercados também. Ela vinha atingindo ali. Então essa tsunami vinha como um grande problema para a cidade. Eu creio que essa cidade representa o Brasil. E representa o Brasil por conta de outros testemunhos que nós temos aqui no YouTube. Outros testemunhos aqui que muitos servos do Senhor estão falando que vai acontecer em 2025. Esse ano que começou dessa forma. E eu precisava contar esse sonho para você, para somar o meu testemunho ao testemunho desses servos do Senhor. Porque o Senhor já me mostrou outras vezes. E outros sonhos que eu tive que se cumpriram. Eu queria deixar isso daqui registrado. Em 2025, vai acontecer algo. Este ano vai acontecer algo. Assim como o Senhor tem mostrado para o apóstolo Reginaldo Rolim, Cristina Maranhão, outros servos do Senhor, né, que eu não vou me lembrar aqui o nome deles. Mas venha alertando ao povo do Senhor para que entrem em oração, para que se despertem. Até o Brandon Biggs, né, falou sobre isso, porque afetando lá também tem consequência aqui, né? Para que venham clamar ao Senhor. Está vindo algo por aí, muito pior do que a primeira PAN. Muito pior do que a primeira. Nós sabemos que vai morrer muita gente. Só que aqueles que estão firmados na rocha, estão firmados em oração, estão com a vida em oração, estão jejuando, estão buscando ao Senhor, vai acontecer como o primeiro sonho da Tei. Eu pegava na mão da minha esposa e na hora que a onda vinha, eu enfrentava juntamente com ela, antes dela se formar, e nós passávamos por cima e não éramos atingidos por esse problema.
O Senhor está avisando para você que você precisa se levantar em oração. Vai guardar os Você seus. precisa pegar a sua esposa. Esposa, você precisa pegar o seu marido. Você precisa chamar os seus filhos, falar com a sua igreja, seus grupos de orações. E vocês precisam voltar em oração. Voltar ao Senhor. Dobrar os joelhos. Buscar ao Senhor pela madrugada. Para que possam estar preparados para o que está vindo. Você sabe que antes da primeira PAN acontecer, os sonhos de tsunami parece que todas as pessoas tinham. Eu mesmo cataloguei, eu tenho aqui neste canal um vídeo que eu fiz, onde eu estou indo em uma rádio lá em 2007, contando desde 2007, eu estou em uma rádio relatando, você só vai ver a minha voz, eu estou em uma rádio relatando vários sonhos de pessoas que estiveram com tsunami. E ali o Senhor já mostrava que algo, um castigo, uma grande ira vinha sobre a terra por conta de pastores. E o vídeo falava sobre os pastores. E uma coisa que o Senhor falou comigo, eu ficava pensando, Senhor, será que vai vir ondas e vai invadir aqui o Brasil, como dizem? Como as pessoas falam, como as pessoas acreditam? Eu mesmo acreditava que seria assim. Mas não foi isso que o Senhor mostrou. Os sonhos, eles são simbólicos. Na Bíblia, sonhos são usados, o que é mostrado nos sonhos, eles são símbolos de algo que viria a acontecer. O sonho de José com os feixes de trigo se curvando como eles, não é que os feixes de trigo se curvaram pelo feixe dele que era maior, não. Simbolizavam os irmãos se curvando sobre ele. O sol, a lua e as estrelas se curvando também sobre José, significava Sol, que era o deus Ra, que era a lua também, Íris, né? Deusa Íris, a deusa dos egípcios, simbolizavam eles se curvando à autoridade que Deus tinha derramado sobre a vida de José e juntamente com seus irmãos. Não é o Jacó e a sua esposa se curvando contra o filho, não. Era Israel, era o próprio Faraó, e a esposa do faraó, sua família que representava o faraó, se curvando sobre ele. Tá? Mas a mensagem é essa. Bom, o que você acha sobre isso? Eu creio no Deus que vai cuidar, como ele está sempre dizendo, sempre falando que ele vai cuidar da gente. Dos seus ele vai cuidar. Eu acredito dessa forma. E talvez o cuidado de Deus para conosco é avisar. Avisar, faz isso, faz aquilo, faz desse jeito. Então, o que você pensa? Não é o primeiro, né, que fala sobre isso. Já são várias as pessoas falando sobre isso, sobre até mesmo o professor que esteve aqui com a gente dando aula de como comprar criptomoedas. Ele falou sobre isso porque as linhas, né, os gráficos também mostram muitas coisas que estão por vir, né, alguma coisa que está para acontecer. E aí ele tem falado também sobre isso. Beleza? Deixa sua opinião aí, deixa seu like, compartilha, comenta, se inscreve. Um forte abraço a você, Deus abençoe e até um próximo vídeo.